Salut, ça va bien? Alors, hoje eu vou ensinar um dos temas que eu mais gosto de ensinar para os meus alunos em aula, que é o imparfait, o imperfeito. Ele é bem próximo do português, não é tão difícil, é o tempo que a gente fala da nossa infância, sobre hábitos que a gente tinha, hábitos passados, eu fazia, eu ia, eu falava. Ai, quando eu era criança eu brincava. É um tempo verbal muito bom que vai te ajudar você a conversar mais em francês. É importante saber o passé composé, é importante saber o plus que parfait, e o imparfait tá ali no meio, né? A gente já tem vídeo no canal ensinando o passé récent, ensinando o passé composé, e o meu objetivo hoje é que você possa ter uma visão geral de onde que você está, ter clareza, né, sobre os assuntos, e que você possa ter uma visão geral do imparfait também. Para você dominá-lo, você vai precisar ver de novo esse vídeo, fazer exercícios. É com o tempo. Às vezes tem aluno que não pega de primeira e tem gente que pega, depende de pessoa para pessoa. Mas o meu objetivo é que você tenha um plano geral mesmo do conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Olha cá. Tá um pouquinho de barulho aqui no meu bairro, que é véspera de Natal, né, gente? Amanhã Natal, bem gostoso, passar com a família. Então, pardon, vamos lá. Un parfait. Aí, o que a gente faz? Como o francês, ele sempre tem que pôr le, la, le na frente, a gente vai pôr aqui também, né? E vai ficar l'imparfait. L'imparfait, né? Porque é o imparfait em francês. Muito bem. Então, a gente tem, eu gosto muito de especificar, né? Pegar na mão do aluno e mostrar etapa por etapa, que o aluno tenha clareza do que ele está estudando. Então, o imparfait é um tempo do passado, que a gente usa para falar dos hábitos passados, hábitos antigos, evocar situações, descrever lugares e pessoas do passado. Aí, eu sei que fica um pouco repetitivo, mas você vai entender, ó. Eu adoro essa linha do tempo. Os meus alunos, quando eles vão fazer resumo, eles colocam também no resumo deles. Imagina que você tem o presente, né? O primeiro tempo que você aprende em francês, le présent. Depois, o tempo mais fácil de se aprender é o passé récent e o futur proche, seguindo essa ordem. Esses são extremamente fáceis. Dá até para o aluno aprender passé récent e futur proche para depois chegar no presente. Não tem problema algum. Aí, só para você ter clareza, o futur proche é aquele que a gente fala assim: je vais parler, tu vas dormir, ils vont danser. Eles vão falar, eles vão dançar e tudo mais. E o passé récent é aquele que a gente fala coisas que a gente acabou de fazer. Je viens de parler, il vient d'arriver. Eu acabei de falar, eles acabaram de chegar. Corre lá no nosso vídeo do canal, eu explico os dois em um vídeo só, passé récent e futur proche. Vai lá assistir, depois você volta aqui, tá? Então vamos lá. Aí, seguindo a ordem do que seria mais fácil, né? Na nossa linha do tempo, depois uma das coisas que a gente ensina é o presente, que tem três grandes grupos: o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo, que tem vídeo também aqui no nosso canal. E aí, depois a gente vai introduzindo nos estudos do aluno o passé composé, que muita gente tem dificuldade, porque realmente não é um tempo tão fácil, não dá, não, nem sempre os alunos pegam de primeira, tá? Nem sempre. Um ou outro pega. Muito bem. Aí hoje a gente vai ver o imparfait. O imparfait. Então, o presente está aqui, ó. Eu separei, né? Eu dividi. Era uma linha do tempo só, aí eu fui lá e dividi. Então, tudo aqui é relação ao futuro, ó. Futur simple, futur antérieur, futur proche, le présent progressif, que é o tal do en train de. Esse aqui também super fácil. A gente pode considerar como gerúndio, né? Eles estão bebendo, elas estão dormindo, eles estão falando, que você pode usar tanto a terminação, o prefixo e o sufixo, quanto a construção en train de.
também tem vídeo sobre isso no nosso canal. Beleza. Então, prof, entendi. Então, em relação ao passado, ao futuro, a gente tem todas essas possibilidades. Em relação ao passado, a gente tem todas essas? Isso mesmo. Então, tudo isso aqui são os tipos de passado que a gente tem em francês, e tudo isso aqui são os tipos de futuro. Por que eu pus um xizinho aqui? Devia ter posto até nesse daqui, ó, futur antérieur. Porque esses dois, você não precisa aprender. Se seu objetivo é só falar francês para falar com seus amigos, para falar com seu namorado francês, para lazer, viagem, você não tem necessidade de aprender o passé simple e o passé antérieur. Primeiro que o passé simple é um tempo que é usado só na literatura, os autores contemporâneos não usam, é mais Victor Hugo, autores antigos, Alexandre Dumas, Balzac, etc., Honoré de Balzac, e esse daqui também é muito, assim, situação... Nossa, eu acho que eu quase não uso quando eu estou falando francês, é muito específico. Então, assim, se você for fazer mestrado, doutorado, coisas muito... diretor de uma empresa na França, aí vale a pena você saber um pouco, tá? Porque os livros que a gente lê, tem. Mas, se o seu intuito é morar na França, ser au pair, trabalhar num hotel, trabalhar com a nettoyage, né, com a limpeza, trabalhar com estética, não tem necessidade de você perder seu tempo vendo isso, tá bom? Muito bem, então, isto posto, né, toda essa explicação dada, vamos continuar. Muito bem, chegamos no imparfait, que é o nosso tempo aqui do passado. O imparfait, ele vai ter as terminações específicas dele. Então, a IS, a IS, a IT, IUM, I e E. São essas as terminações. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu peguei aqui de propósito um verbo em ER, porque hoje o objetivo é que você tenha uma visão geral sobre o imparfait. Depois a gente vê, na parte 2, a gente vê segundo grupo, terceiro grupo e tudo mais. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui o radical, ó, essa parte que eu pintei de preta, e você vai tirar a terminação em ER, que é essa parte em azul. Aí, o que você vai fazer? Você vai adicionar as terminações específicas do imparfait. J'habitais, tu habitais, il habitait, nous habitions, vous habitiez, ils habitaient. Ai, prof, mas dá uma vontade de falar habitante, dá vontade. Porque a nossa língua materna fala mais forte aqui, né? Porém, entretanto, todavia, você tem que lembrar que A com I vira E, que isso aqui a gente corta o T, aqui a gente corta o S. Precisa fazer algumas adaptações. No francês, basicamente, tudo que a gente lê é diferente do que está escrito. Então, j'habitais, tu habitais, il habitait, elle habitait, nous habitions, vous habitiez, ils habitaient, ils habitaient. Essa é a sonoridade do imparfait. A gente vai ler um diálogo daqui a pouco, da Grammaire en Dialogue, chapitre 25, se você tiver esse livro aí no seu computador, você pode acompanhar também. Muito bom. Os últimos meses eu só tenho usado ele, né? Para os nossos diálogos aqui do grupo. Ele é bem velhinho, mas ele é muito útil. Então, vamos ler aqui esse diálogo. Ó. Eu vou ler tudo. Presta atenção na pronúncia do imparfait. Depois eu explico os detalhes, tá bom? Então, tu te souviens? Chérie, tu te souviens quand nous habitions dans les petits studios de la rue de la Gare? Oui, c'était minuscule. On avait un canapé lit et on était obligé de l'ouvrir tous les soirs. Oui, c'est vrai. Et tu te souviens comment on faisait la cuisine? Ah, c'était luxueux. Nous avions au moins 2 assiettes, 2 verres et une casserole. Nous buvions le café dans les verres. Du studio, on voyait la cour de l'école. Tu te rappelles? On regardait les enfants qui faisaient des quantités de bêtises. C'était drôle. Mais c'est un bon souvenir, non? Mais oui, nous étions jeunes, heureux, amoureux. Tout comme maintenant.
30 ans après. Então, muito bonitinho. Um casal apaixonado há muitos anos, né? E eles estavam lembrando como foi o começo de vida deles. Então, você se lembra? Tu te souviens? Querida, você se lembra quando nós morávamos? E aí, você viu que eu fiz bem aberto? Nos habitions dans le petit studio de la rue de la Gare, no pequeno estúdio da rua da estação? Oui. Como está em letra maiúscula, o nome da rua pode ser Rue de la Gare também, tá? Em vez de estação. Sim, era minúsculo. A gente tinha um sofá-cama e a gente era obrigado a abri-lo todas as noites. Sim, é verdade. E você se lembra como a gente fazia a comida? Então, olha a marca do Amparfait, ó. C'était, avait, on était, faisait. Essa é a característica, esse som é a característica do Amparfait. Fazia, tinha, comia. Aí, em seguida, c'était luxueux, era luxuoso. Nós tínhamos ao menos duas... assiette, para nós, em português, parece assadeira, né? Esqueci como que a gente fala em português. Mas como se fosse assim, 2 pratos, 2 copos e uma panela. Nós bebíamos café nos copos do estúdio. A gente via o pátio da escola, você se lembra? A gente via as crianças que faziam uma quantidade de besteiras. Era engraçado. Mas é uma boa lembrança, não? Claro! Nós tínhamos. Sim, claro. Nós éramos jovens, felizes e apaixonados. Aí a Denise, tudo como agora, 30 anos depois. Então, o casal aí conversando sobre o passado, e a gente faz muito isso, né, no nosso dia a dia. A gente fala, quando eu estava na faculdade, eu ia com 3 ônibus, eu fazia os trabalhos, nananana, eu tinha. Então, toda vez que a gente vai contar histórias, né, sobre coisas do nosso passado, a gente usa o imparfait em português. E em francês não seria diferente. Agora, vamos ver aqui mais um diálogo. Ó. Esse agora é entre uma criança e a sua avó. O Damien e la grand-mère. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre vocabulário de família aqui. Vai ser bem legal. Então, avant, c'était différent. Antes era diferente. Vou ler tudo, depois a gente traduz, tá bom? Vamos lá? Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite? Un téléphone mobile? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Tu n'avais pas de téléphone? Non. Mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Mais comment c'était possible? Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres. On avait moins de vacances aussi. Tu regardais la télévision. Vou ler mais devagar, porque eu me empolgo, né? Aí quer falar rápido e tal, mas eu vou falar devagar. Non, mes parents n'avaient pas la télévision. Mais je me souviens qu'on écoutait la radio. C'était un gros poste de radio. Cela m'impressionnait. Toujours d'entendre les voix qui sortaient de cette machine. J'étais trop petite pour comprendre comment ça fonctionnait. Je ne peux pas imaginer la vie sans télé. Tu sais, mon chéri, on ne regardait pas la télévision comme maintenant. Pendant les dîners, on parlait, on discutait, et après, on jouait aux cartes, on lisait. Tu jouais comment si tu n'as pas de console de jeu? Mais mon chéri, comme toi, j'avais beaucoup d'amis. On s'amusait comme des fous. On jouait dehors, dans la rue. Tu vois, ils n'avaient pas toutes les voitures comme maintenant. On courait dans tous les sens. On faisait des farces à nos parents. Bref, on était des enfants. Então, muito bonitinho o diálogo aqui entre a avó e o neto, o Damião, né? E aí ele fala assim,
Vovó, você tinha um telefone portátil, né? Um celular quando você era pequena? Que tu étais petite? Um telefone, um celular? Não, meu querido, eu não tinha nenhum telefone. Ah, de tu, esse daqui, ó, de tu, é quando a gente quer falar nenhum. Tu n'avais pas de telefone? Você não tinha telefone? Não tinha? Ó, o Parfait de novo. Não, os meus pais moravam em um pequeno vilarejo e era muito comum na época. C'était courant à l'époque. Acho que ela quis dizer aqui que era comum não ter telefone na época. Mas como era possível? As pessoas não tinham a mesma vida que agora. A avó explicando para o menino, né? A gente ia na casa uns dos outros. Essa parte aqui que eu me atrapalhei, ó, para ler. On allait les uns chez les autres. On allait les uns chez les autres. Tem que articular bem o francês, né? Senão não sai o som que a gente precisa. Mas devagarzinho fica. On allait les uns chez les autres. E no dia a dia eles falam, on allait les uns chez les autres. Tipo, juntando tudo, né? Mas enfim. Como o nosso intuito hoje não é pronúncia, e sim mostrar o imparfait, vamos continuar. A gente tinha menos férias também. Você assistia televisão? Ele perguntou, né? Você assistia televisão? Aí ela respondeu: não, os meus pais não tinham televisão. Mas eu me lembro que a gente escutava rádio. Era um grande, não sei se aqui pode ser traduzido como poste, mas era um grande rádio. Isso me impressionava, sempre ouvindo uma voz que saía desta máquina. Então, como ela falou máquina, então ela se impressionou com o tamanho do rádio, que naquela época era grande mesmo, né? Eu era muito pequena para compreender como aquilo funcionava. Nesse contexto, a gente pode traduzir como aquilo. Eu não posso imaginar a vida sem televisão, ele falou. E aqui é a abreviação, ó, de televisão. Aqui é a abreviação para tele. Você sabe, meu querido, a gente não assistia televisão como agora, como hoje. Durante os jantares, a gente falava, a gente conversava, e depois a gente jogava cartas, a gente lia. Você jogava como se você não tinha console, né? Console de videogame. Mas, meu querido, como você, a gente tinha amigos, a gente se divertia como loucos. A gente brincava lá fora, na rua. Veja, a gente não tinha carros, tantos carros como agora. A gente corria para todos os sentidos, a gente fazia brincadeiras com os nossos pais. Farsa é como se fosse, para o nosso contexto brasileiro, é como se fosse brincadeiras, a gente zoava nesse sentido. Isso aqui é uma coisa francesa, ó, que eles fazem sempre. Um jeito igual a gente faz, eita, né? Oxi. Então é um jeitinho deles falarem também. Esqueci o nome em português, mas é uma interjeição. Pronto. On était des enfants. A gente era crianças. Então, muito bonitinho o diálogo do Damian com a avó dele. E aí, se você for perceber, todos os verbos, né? Aqui a gente até tem verbos irregulares, ó. A gente tem o radical, tá aqui em negrito, ó. E foi adicionado as terminações, né? E sempre você pode pegar do nu, né? Se você ficar perdido, não sabe de onde pegar o radical, você conjuga ele no presente, né? Je finis, tu finis, il finit, no finisson, vou finissez, que finisse. Você conjuga no presente. Ah, beleza, prof, então eu vou pegar no finisson. É esse radical que eu vou usar? Isso. Pega esse radical e adiciona as terminações do imparfait. Então, vai ficar je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Mais ou menos assim.
O venir, né? Também vai conjugando no venon. Esse vai ser o seu radical. Essa vai ser a sua base. Aí você tira o ONS e adiciona as terminações do parfait. Je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, il venait. Tem que fazer várias vezes. Faz vários. Pega um caderno e conjuga vários verbos com a terminação, para você ficar craque nesse tempo. Eu adoro o parfait e eu falo muita coisa no parfait no cotidiano em francês. Então, 12 anos, né, dando aula, já estou acostumada, mas nesse começo que você está começando agora, que você não sabe, o melhor recurso é você conjugar no seu caderno. Isso vai te dar uma clareza, vai te ajudar a fixar de um jeito. Parece tradicional, né? Igual os nossos professores da escola, mas, gente, ajuda de um jeito, de uma forma. Então, segue a dica da prof, faz isso. Aí aqui nos aviões, j'avais, tu avais, il avait, nos aviões, vous aviez, vous avez. O verbo aller também vai pegar aqui nos allons, j'allais, tu allais, il allait, e assim sucessivamente. Conjuga no presente para você achar o radical e faz bonitinho no seu caderno a conjugação do en parfait, completo, até o il. Aí aqui eu coloquei, sempre tem uma exceção, né? O verbo être é uma exceção, porque não tem como pegar do nu. Então vai ficar j'étais, tu étais, il était, completamente diferente. Nous étions, vous étiez, étaient, eu era, você era, ele era, nós éramos, eles eram, vocês eram e eles eram. Ok? Então, pode fazer frases também desse jeitinho aqui para você gravar. E aí eu coloquei o avoir porque não tem como falar de être sem falar de avoir. Se você ficou com dificuldade de decorar, decora os dois juntos. Faz o être, depois faz o avoir para você gravar. Por mais que a gente pegue o radical do avoir lá do nu, do presente, tá? Então, por mais que tenha essa ajuda, grava os dois de uma vez, que vai ser melhor para você, até porque a gente vai usar eles em outros tempos verbais do francês, a gente vai usar, tá bom? Então, para finalizar com chave de ouro, nós temos aqui algumas possibilidades. Eu percebo que os alunos, eles têm dificuldade nessa hora de falar essas coisas, e aí depois que a gente faz frases juntos, que eu falo para eles, aí eles ficam mais seguros. Então eu falei, nossa, eu preciso trazer isso para o YouTube. Então vamos lá, ó. Il y a, que é a de haver, né? Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, tem marroquinos, tem tunisianos. No imparfait, para você falar tinha, vai ficar il avait. Il avait. Ah, não, prof, mais il avait des Marocains, il avait des Tunisiens. Então, você vai usar desse jeitinho aqui. Em seguida, o c'est la vie, c'est extraordinaire, c'est génial, vai ficar c'était, era. E eu acho muito, muito legal associar com c'était une fois. C'était une fois. Sabe o once upon a time do inglês? Era uma vez. Então, c'était une fois. Pronto, nunca mais você vai esquecer como se falar era. Ah, c'était magnifique, c'était génial. Ai, prof, era magnífico, era genial. Il n'y a pas, il n'y a pas. O tal do não tem vai ficar il n'y avait. Ah, não, mais il n'avait pas. Il n'avait pas. Você pode ir treinando, faz uns diálogos, fala francês sozinho aí na sua casa, faz uns diálogos imaginários para ficar comum de você falar isso, tá? Ce n'est pas, ce n'est pas. Então, ce n'était pas, não é, não era. Ce n'était pas comme aujourd'hui, não era como hoje, igual a vovó lá falou pro menino. Então é isso, meus amor. C'est fini pour aujourd'hui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nada. 2023 vai estar recheado de coisa boa aqui nesse YouTube. Eu acho que vai ser o último vídeo do ano, não tenho certeza. Mas é isso. Joyeux Noël, Feliz Natal para você e para sua família, Feliz Ano Novo.
e bisu! Até o próximo vídeo.